E agora aí, vou estar fazendo a minha primeira pergunta para o Adriano. A primeira pergunta é a seguinte, vou dar mais alguma argumentada aqui. Os Testemunhos de Jeová, porque o Adriano ele está aí representando a linha de pensamento dos Testemunhos de Jeová, nós sabemos que os Testemunhos de Jeová eles gostam de usar o texto de João capítulo 4, versículo 23 e 24, para dizer ali que só Jeová ele deve ser adorado. Nós vamos ver no versículo 23 dizendo lá assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. No versículo 24 diz assim, Deus ele é espírito, e importa com que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos no original grego, essas palavras aí, verdadeiros adoradores. Adoradores aqui, proskinitai, no grego. Adorarão é proskinesosim. E quando nós chegamos na parte ali, adorem, a palavra ali é proskinotas. No versículo 24, a palavra adoram é proskinotas. E depois tem também adorem, é proskinei. Então nós vemos que todas essas palavras aí no original são derivadas de proskinel. E eles usam também Mateus capítulo 4, versículo 10, onde lá está dizendo, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nós vamos ver aí, a palavra adorarás aí no original é proskiniseis. E também nós vimos servirás, ali vem uma derivação da palavra latreia, é latrefiseis. Então nós vimos aqui para adorar, que só o Senhor teu Deus adorarás, a palavra também é derivada de proskinel, é proskiniseis. E também as Testemunhas de Jeová, eles gostam de usar Apocalipse 14, versículo 7, parte B, onde lá está dizendo, adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A palavra usada aqui em Apocalipse 14, versículo 7, parte B, para adorai, é proskinisate. É outra palavra que é uma derivação de proskinel. Então, também eles usam também o texto de Apocalipse 4 e versículo 10, onde lá está dizendo, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, né? E o adoravam, ali é Jeová. A palavra ali adoravam para Jeová ali é proskinosim, uma derivação também do proskinel. A minha pergunta é a seguinte, Adriano, será que todos esses textos aí que eu citei aí, todos esses textos são termos aí, que são termos derivados de proskinel, eles estão traduzidos correto aí para Jeová? O significado é adoração? Responde isso aí para mim, fazendo um favor. Então, Moisés Amâncio, sim, a resposta sendo bem direta é sim. Quando nós temos aí o uso da palavra proskinel e as palavras que vêm derivadas dessa palavra, nós temos que entender, segundo o que você mesmo falou, com base no Strong e em diversos outros dicionários gregos, lá nós vemos de fato que a palavra ela se refere a um ato de reverência, a um ato de prestar homenagem, a um ato de, na verdade, o dicionário traduz como um ato como um cão beijando a mão de seu dono. Significa também prostrar-se, curvar-se diante de, e também significa adorar. Agora, assim como no idioma português, a palavra adorar ela tem também várias aplicações. Por exemplo, quando eu digo assim, eu adoro viajar. Será que eu estou idolatrando o ato de viajar? É óbvio que não. Quando eu digo assim, eu adoro chocolate. Podemos dizer agora que eu estou fazendo do chocolate uma divindade? É lógico que não, Moisés. E quando eu falo, eu adoro a minha esposa, será que eu estou cometendo um ato de idolatria por fazer essa afirmação? Ou dentro da semântica, dentro do uso da palavra proskinel, da palavra adorar, o que vai determinar o significado dela é o próprio contexto. No nosso idioma português, nós temos várias palavras polissêmicas, e assim também ocorre no idioma grego.
E proskinel é uma dessas palavras. Ela tem vários significados, e esse significado é determinado de acordo com o contexto. Agora, por exemplo, quando é aplicado a Jeová? Quando é aplicado a Jeová, é obviamente um ato de adoração a uma divindade, porque Jeová foi o único ser que nunca deixou de ser uma divindade. Jeová jamais se fez carne, Jeová jamais mudou a sua natureza. Ele sempre foi Deus e continuará sendo Deus. Então, todas as vezes em que a palavra ela é usada para Jeová, ela é aplicada a um ato de adoração a uma divindade. O que não ocorre quando nós usamos quando é usada a mesma palavra para Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 2, ali fala que os foram até Jesus Cristo, que ainda era uma criança, e ali adoraram a Jesus. Mas o texto fala que ali o ato de adoração era direcionado a Jesus sendo uma divindade, ou, como está escrito no texto, se relacionando à realeza de Jesus Cristo. Uma vez que o texto fala chamando Jesus Rei dos Judeus. Eu esqueci de mencionar que a palavra proskinel, ela significa exatamente também um ato de reverência a reis. É interessante isso, Moisés, porque no livro de Mateus 2:2, ali Jesus está sendo tratado como um rei, rei dos judeus. E é por isso que ali é prestado um ato de adoração, e não porque ele é uma divindade. Continuando, no versículo 7 e 8, novamente, o rei Herodes, que como você conhece bem a história, o que ele reconhecia que Jesus Cristo era uma divindade? Porque o texto de Mateus 2, do 7 ao 8, fala que o rei Herodes queria adorar a Jesus. Será se o rei Herodes ali, na cabeça dele, ele imaginava que Jesus era uma divindade? É óbvio que não também, né? Esse ato de adoração aqui de Herodes não está relacionado à divindade de Jesus, mas ao fato de Jesus ser rei dos judeus. E era isso que o rei Herodes temia. Não era o fato de Cristo ser uma divindade, uma vez que ele não era uma divindade. Então, o rei Herodes, dentro do contexto aqui, nós entendemos que ele estava com medo do poder régio de Jesus Cristo em relação aos israelitas, e não da divindade de Jesus. Então, o proskinel usado nesse texto aqui não é um ato de adoração a uma divindade. Conforme você bem conceituou, o proskinel ele é aplicado a homens e a Deus. E quando é que nós vamos fazer essa distinção? Quando nós analisamos o contexto. Então, respondendo à sua pergunta, nos textos que você citou, quando é se referindo a Jeová, uma vez que Jeová sempre foi uma divindade, é um ato de adoração. Quando é aplicado a Jesus Cristo, nós temos que analisar o contexto e assim nós veremos que Jesus Cristo não está sendo adorado como uma divindade, e sim como nos dois textos que eu citei, a um rei. E é sim um dos significados da palavra proskinel. Aí, como eu posso te fazer uma pergunta, eu gostaria que você me mostrasse, com base no contexto de Mateus, capítulo 8, versículo 2, aquele leproso, ele está adorando a Jesus Cristo, prestando um ato de adoração, ou simplesmente fazendo uma súplica, um ato de implorar por compaixão, e por isso ele proskinel a Jesus Cristo? Explique para nós, com base em Mateus 8:2, esse leproso está adorando a Jesus Cristo igual você faz na sua igreja, ou ele simplesmente está implorando a Jesus Cristo algo que ele gostaria tanto e não sendo um ato de adoração à divindade de Jesus? Por gentileza, Moisés. Citou em Mateus capítulo 8, 2. versículo mesmo, 2, 8 e 2. Isso. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Sim, aqui é uma adoração,
né, a Jesus, porque ele já tinha ouvido falar, né? Ele conhecia que Jesus ele operava sinais, maravilhas, prodígio, levantava paralítico, entendeu? Curava os enfermos, os cegos enxergavam, os surdos ouviam. Então, literalmente, ali ele adorou a Jesus. Inclusive, amado ouvinte, você que está ouvindo esse debate aí, eu vou estar explorando todos os textos onde Jesus ele recebeu adoração, mostrando no original as palavras aqui, que são tudo derivado de prosquinel. E nós vimos claramente aí, nosso amado Adriano Cruz, ele afirmando que para Jeová a palavra ali é adoração. Engraçado que é derivado de prosquinel também. Agora, quando a gente encontra Jesus, que tem uns 10 versículos na Bíblia mostrando adoração para Jesus, aí ele quer dizer que para Jesus não é, está sendo dois pesos e duas medidas, não está sendo uma coisa só. Ele está atacando um espantalho aí e está vindo com uma conversa fiada, uma falácia, para querer desmerecer a Jesus Cristo.